E aí, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre a estruturação de uma questão discursiva. Beleza? Antes de começar, se inscreva no canal, já vai ativando o sino das notificações, não esqueça de dar o seu joinha também, porque quando você dá o seu like, o YouTube entende que você gostou e a partir daí ele começa a divulgar o meu trabalho para aquelas pessoas que têm o mesmo interesse que o seu. Então vamos dar início. Olha só, vamos trabalhar da seguinte maneira. Imaginamos que a banca ela vinha trazer três questões, tá? Três questões. Igual eu coloquei aqui, ó. Questão 1, questão 2 e questão 3. Tá bom? Vamos trabalhar dessa maneira. Primeira coisa que você deve fazer, obviamente, é responder cada uma dessas questões exigidas pela banca. Então, vamos lá. Deixa eu só pegar minha caneta aqui. Você vai responder a primeira questão, tá? Então, aqui está a primeira resposta. Aqui está a resposta da segunda questão também. E aqui está a resposta da terceira questão. Beleza. Respondi as três perguntas. Cada uma dessas respostas, igual a gente viu nas aulas anteriores, será um tópico. Então, a resposta 1 vai ser um tópico, a resposta número 2 vai ser outro tópico, a resposta número 3 vai ser outro tópico. O que você vai fazer? Você vai pegar cada uma dessas respostas aqui, ó, que você formulou tópicos e juntá-los para formalizar um texto. Um texto dissertativo. Um texto dissertativo de até 15 linhas. Beleza? Então, as suas três respostas vão formular o texto dissertativo de até 15 linhas. Beleza, pessoal? Então, antes da gente passar o texto, você deve entender o seguinte, que para você formalizar um texto, você precisa saber um pouquinho sobre o que é coesão textual. Tranquilo? Você precisa saber, é indispensável. A coesão textual é uma ferramenta do texto que tem o objetivo de conectar ou estabelecer uma relação harmônica entre as partes do texto. E quais são essas partes textuais? São parágrafos, períodos, ou seja, quando eu quero fazer a ligação entre um parágrafo e outro, eu preciso utilizar de um elemento coesivo para fazer a ligação entre aqueles parágrafos. Imagine que eu quero pegar o segundo parágrafo e ligá-lo ao terceiro. O que é que eu vou fazer? Vou utilizar um elemento coesivo para estabelecer a relação entre aqueles parágrafos. E afinal, quais são esses elementos utilizados para fazer essa ligação? São chamados de conectivos ou elementos coesivos. Conectivos e elementos coesivos fazem referência à mesma coisa. Tranquilo? Então, esses conectivos, pessoal, que você vai utilizar e o que a gente vai ver hoje, tá? A gente vai ver vários deles, é eles que irão fazer essa ligação ou estabelecer essa relação harmônica entre os parágrafos, que serão as respostas que você formalizou. Tranquilo? Então, espero que você tenha entendido essa parte, que é muito importante. Agora, vamos para o texto. Olha só. Aqui embaixo eu coloquei uma tabela. Se você for contar, essa tabela tem exatamente 15 linhas, tá? De acordo com o edital pede. Ela tem 15 linhas. E aqui eu vou colocar o meu texto, pessoal. Vou pegar cada uma daquelas respostas e vou trazer para dentro dessa tabela, que exemplifica ali o cartão de resposta no momento da prova. É importante você saber que as respostas que eu vou colocar aqui são respostas meramente exemplificativas. Não leve em consideração isso, apenas para efeito de compreensão, pessoal. Quero apenas que você compreenda de uma maneira melhor. Beleza? Então, não leve em consideração a resposta que eu coloquei aqui, que eu vou colocar aqui. Beleza? Então, vamos lá. Olha só, vamos trabalhar com a primeira resposta. Vamos pegar a primeira resposta que a gente viu lá atrás e colocar aqui na nossa tabela. Primeira coisa que você deve fazer é o seguinte, é não colocar resposta fria dentro do texto. Você precisa utilizar
um conectivo para introduzir a sua resposta. Quais conectivos que eu poderia utilizar para introduzir a primeira resposta e, consequentemente, introduzir o meu texto? Eu poderia utilizar o conectivo primeiramente ou inicialmente. Além disso, eu poderia colocar o em primeiro plano, de início, entre outros. Você precisa de apenas um conectivo, pessoal, para introduzir a primeira resposta. Você vai utilizar apenas um. Eu vou até digitar aqui, eu vou optar pelo primeiramente. Mas lembrando que no início de cada parágrafo você deve respeitar aquele espaçozinho. 1, 2, 3, 4, 5. Esse espaço, e aí você inicia o seu parágrafo. Eu vou optar pelo inicialmente. Então, inicialmente, vírgula. Coloquei meu primeiro conectivo já introduzindo o meu texto. Após isso, eu tenho duas possibilidades. Depois do conectivo, eu posso utilizar o meu argumento de autoridade e, em seguida, colocar a minha resposta. Ou, como segunda possibilidade, eu posso, depois do conectivo, colocar a minha resposta e, por último, formalizar o meu argumento de autoridade. No meu caso, eu optei por colocar primeiramente o argumento de autoridade. Então fica assim, ó, inicialmente, né, vírgula, de acordo com a lei 11.054, preposição de 1975, vírgula, aí aqui, ó, coloquei meu argumento de autoridade e em seguida vou colocar a minha resposta. Vai colocar uma resposta hipotética aqui, ó. São atribuições, só melhorar isso aqui. São atribuições da Polícia Militar do Estado do Amazonas, Aí você coloca a sua atribuição. Vou colocar uma atribuição qualquer aqui, ó. São atribuições da Polícia Militar do Estado do Amazonas. Confeccionar, né? Por exemplo, ó, confeccionar o termo circunstanciado de ocorrência. Aí, vírgula, nos termos da lei federal, né? Aí aqui, ó, colocaria, né, outras atribuições, daria continuidade ao meu texto. Deixa eu só melhorar isso aqui, pessoal. Circunstanciado de ocorrência. Beleza, então aqui, ó, aqui está a minha primeira resposta. Como foi que eu fiz, ó? Inicialmente, de acordo com a lei 11.054 de 1975, são atribuições da Polícia Militar do Estado do Amazonas confeccionar o termo circunstanciado de ocorrência nos termos da lei federal. E no caso, se eu quisesse colocar outras atribuições também, eu poderia colocar, daria continuidade. Beleza? Então, aqui está a minha primeira resposta. Agora eu quero colocar a minha segunda resposta no texto. Então, vou respeitar o meu espaço no início de cada parágrafo. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? E vou colocar a minha segunda resposta. Primeiramente, eu devo colocar o meu conectivo.
qual conectivo eu poderia colocar introduzindo ela? Eu poderia colocar o por outro lado, além disso, ademais, em segundo plano. Tudo isso são conectivos que você poderia utilizar introduzindo a segunda resposta, entre outros. Eu vou colocar, deixa eu ver aqui, o por outro lado. Por outro lado, vírgula, né? Aí que deixa eu ver o que eu colocaria aqui, ó. Conforme o estatuto, né? O cargo policial militar ficará vago nas seguintes situações. Aí você colocaria, pessoal, as situações que poderá ocorrer a vacância do cargo policial militar, beleza? Que é no caso aí de falecimento, né? Falecimento, deserção, extravio. Aí aqui, beleza. Coloquei minha segunda resposta. Aqui está. Agora eu quero juntar no texto a minha terceira resposta. O que eu vou fazer? Primeiramente, dar o espaço. 1, 2, 3, 4. Dei meu espaço aqui, ó. Agora, qual conectivo que eu poderia utilizar para introduzir minha terceira resposta? Eu poderia colocar assim, ó, por fim, vírgula, ou por último, sem nenhum problema também. Eu vou colocar aqui o por fim. Por fim, outra situação hipotética, ó, outra resposta hipotética. É vedado o casamento ao aluno oficial e demais praças submetidos aos regulamentos dos órgãos de formação. Aí você daria continuar, de formação de oficiais, de graduados ou de praças, beleza? Aí daria continuidade e vou parar por aqui. Só ajeitar isso aqui, beleza. Então, pessoal, aqui está meu texto, tá? Imagine que aqui deu as 15 linhas certas, tá? Imagine isso. Agora vamos desmembrar a estrutura do texto. Só pegar minha caneta. Vou pegar meu marca-texto aqui, ó. Olha só. Onde é que está a primeira resposta? Vou identificar a primeira resposta. A primeira resposta aqui, ó, são atribuições, né? Imagine que essa seja a primeira resposta da Polícia Militar do Estado do Amazonas, confeccionar o termo circunstanciado de ocorrência, nos termos da lei federal, tá? Nos termos da lei federal. Agora, olha só outra coisa. Perceba que anteriormente eu coloquei algumas palavras, né? Algumas ferramentas. No início desse primeiro parágrafo aqui, ó, eu coloquei o inicialmente. Inicialmente, né? Inicialmente. Tudo isso antes de eu colocar minha primeira resposta no texto. Esse inicialmente, pessoal, ele é o meu conectivo, tá? O meu conectivo. Tá? Meu conectivo ou o elemento coesivo. Eu utilizei-o para me introduzir a minha primeira resposta. Depois do inicialmente, o que foi que eu fiz? Eu coloquei o meu argumento de autoridade. Então, olha só, tudo isso aqui, ó, de acordo com a Lei 11.000,
1154, 1154 de 1975, tudo isso eu chamo de argumento de autoridade. Argumento de autoridade. Beleza? Autoridade. Argumento de autoridade. Olha só, eu poderia pegar esse argumento de autoridade aqui, ó, colocar também no final da minha resposta. Não teria nenhum problema também, como eu falei para vocês. Então, olha só a estrutura, pessoal. Perceba a estrutura da minha primeira resposta. Como eu disse para vocês, eu não posso pegar simplesmente a resposta e jogar no texto. Eu não posso fazer isso porque vai ficar um texto frio, um texto seco, sem conexão. Tranquilo? Agora vamos analisar, ó, a segunda resposta. Vamos para a segunda resposta. Perceba que para mim introduzir a segunda resposta e conectar com a primeira resposta, né, que é o primeiro parágrafo, eu usei outro conectivo, ó, por outro lado. O por outro lado, pessoal, está estabelecendo uma ligação com o primeiro parágrafo, ou seja, com a primeira resposta. Beleza? E se você perceber depois, eu coloquei aqui, ó, argumento de autoridade, conforme o estatuto, é meu argumento de autoridade. E por último, eu vim colocar a minha resposta, ó. Olha só, onde é que está a minha resposta. Depois do conectivo e do meu argumento de autoridade. Gustavo, poderia também colocar meu argumento de autoridade depois da minha resposta? Poderia, sem nenhum problema. E agora vamos para a terceira resposta. Perceba o seguinte. Perceba que eu coloquei, ó, mais uma vez, ó, conectivo. Sempre coloque conectivo fazendo a ligação com o parágrafo anterior. Como eu fiz aqui, ó. Eu utilizei o por fim. Aqui, pessoal, eu já vim direto para a resposta. Por fim, ó, é verdade o casamento ao aluno oficial e demais praças submetidas, né? Submetidos aos regulamentos dos órgãos de formação de oficial. Aqui eu não coloquei argumento de autoridade, mas deveria ter colocado no início da resposta, né? Antes da resposta, perdão, ou depois da resposta. Pode colocar sem nenhum problema. Deu para entender? Só padronizar isso aqui. Aqui está, ó, a minha resposta. Beleza? Então, perceba, pessoal, essa estrutura. Você pode pegar uma estrutura igual a esta e utilizar no dia da sua prova. Beleza? É isso que eu queria falar para vocês. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!